Ah, 2008, um ano maravilhoso para os amantes do entretenimento audiovisual. No cinema, tivemos as estreias de Batman, o Cavaleiro das Trevas, Homem de Ferro, Hancock e muito mais. E no mundo das séries, foi nesse ano que nasceu uma das maiores de todos os tempos, Breaking Bad. Uma série que dispensa comentários e que até hoje se mantém relevante. É verdade. Mas também tivemos outra série que não teve a mesma dimensão de Breaking Bad, porém, eu garanto que ela é tão maravilhosa quanto. E é dela que vamos falar hoje. Sim, ela mesmo, a série de motoqueiros malvados, roqueiros do diabo, cabeludos e barbudos, mas de coração enorme. Eu estou falando dela mesmo, Sons of Anarchy. E apesar dessa série ser bem aclamada lá nos Estados Unidos, ela não se popularizou tanto aqui no Brasil. Eu acho que o povo daqui gosta mesmo é de assaltantes de bancos espanhóis e de ciganos criminosos do século XX. O brasileiro não quer saber de um clube de motoqueiros do rock que traficam armas. Bem, é claro que eu estou sendo irônico, pois a premissa dessa série é perfeita. Creio que ela não se popularizou aqui pelo fato de que a cultura motociclista é algo muito distante do brasileiro médio. Isso já falando hoje em dia, imagina em 2008. Mas não se preocupe, se você nunca assistiu essa série, hoje eu vou te convencer a dar uma chance pra ela. E não, esse vídeo aqui não vai conter spoiler. Ainda bem. A não ser do primeiro episódio. Porra, pelo amor. Episódio esse que vou destrinchar nesse vídeo aqui e te mostrar o porquê Sons of Anarchy é uma tragédia que você precisa assistir. E bem, eu só fui conhecer essa série 9 anos depois de seu lançamento. Mas Morfeu, como assim? O que diabos você estava fazendo em 2008? Sabe o que eu estava fazendo em 2008? Eu estava curtindo a moda emo. Para não, para não. É isso mesmo, olha eu aqui. Que viagem é essa? Onde vem a miséria? Acho que essa merda aí, porra. Mas isso foi por culpa do entretenimento da época, ou no caso, a falta dele. Pois como eu disse aqui anteriormente, nós seres humanos saímos de casa para se divertir e passar do tempo, sabe? Não existia a tal da Netflix, nem o X, a gente brigava cara a cara mesmo, a gente era do mal. E resumindo, eu só fui ter acesso às coisas boas da TV anos depois, em meados de 2012, quando eu finalmente assinei uma TV a cabo com o meu suado dinheirinho. Mas ainda não foi nessa época que eu conheci os Filhos da Anarquia, pois eu estava preocupado mesmo era com outra coisa. Coisa essa que ocupava minhas mãos, me deixava viciado e que meus pais odiavam. Eu estou falando, é claro, do videogame, seu cabeça de miolo mole. Ah, agora eu entendi! Estávamos na era de ouro da 7ª geração e eu curti demais o meu PlayStation 3. Ah, que saudade. Mas enfim, eu usava a TV mais para assistir algumas séries, como por exemplo Dr. House, que eu sempre via no horário do almoço, a Imortal CSI, que eu passava horas ali tentando desvendar dos seus mistérios, e é claro, eu também me aventurei bastante no submundo de Law & Order. Nessa época eu até cismei em virar advogado. Mas depois de descobrir que eu teria que estudar uma caralhada de livro pra que no final meu dia não fosse nada parecido com o que tinha naquela série, eu acabei desistindo. E foi só por volta de 2017 que eu tive meu primeiro contato com Sons of Anarchy. Acontece que um primo de segundo grau comentou sobre um clube de motoqueiros que ele estava frequentando. E foi aí então que ele comentou sobre uma tal série de motoqueiros que se chamava Filhos da Anarquia. De início eu não dei muita bola, mas um certo dia que eu não tinha merda nenhuma pra fazer, eu resolvi dar uma olhada naquela tal série que ele tinha me falado. E então digitei no Google, Anarquia, série, motos. E então isso aqui apareceu. E imediatamente eu me senti fisgado só por aquela imagem. Era tudo tão agressivo, diferente. E tinha moto, e tinha arma, e tinha barbudos legais e descolados. Meu Deus, eu precisava muito assistir aquilo. E logo na primeira cena, eu já sabia que aquela seria uma das séries da minha vida. Como não amar isso aqui? O negócio já começa com 2 corvos no meio de uma estrada sendo espantados por uma Harley. Há uma certa lenda por aí de que quanto menos os roteiristas precisam contar sobre o personagem, colocando ele em vários diálogos desnecessários para descrevê-lo, melhor se torna a trama. Nesse quesito aqui, essa série manda muito bem. Logo de cara, somos apresentados ao protagonista Jax, e em pouquíssimo tempo de tela e com quase nenhum diálogo, nós nos sentimos bastante atraídos por ele. Mas também, né, olha esse cara, olha esse cabelo, que homem, meus amigos, que homem. Que demais! Brincadeiras à parte, o
que eu quero dizer é que em apenas alguns minutos, nós como telespectadores sentimos a empatia por ele quase que instantânea. Afinal, ele é um motoqueiro estiloso, andando por uma estrada à noite com seus cabelos ao vento e fumando seu Marlboro de macho, acompanhado por uma trilha sonora maravilhosa que nos traz aquela sensação de liberdade. Isso tudo sem falar nesse ronco desse motor aqui, meus amigos, meu Deus do céu, isso aqui mexe com as profundezas de nossas entranhas automobilísticas. Ai, mas eu não gosto de moto. Problema é seu. A cena continua com ele chegando em uma pequena cidade e então um corte brusco nos leva até uma caminhonete cheia de homens, estacionando em um local escuro. Em seguida, a câmera foca em um deles. Ele tem um semblante fechado, possui um bigodão ameaçador, mas não tão ameaçador quanto essas botas de couro de cobra. E sim, se um homem usa botas de couro de cobra, pode ter certeza que ele é do mal. E nada do que você disser vai me convencer do contrário. Olha isso, velho. Quem usa isso aqui? Pelo amor de Deus. E isso fica bem claro depois que eles arrombam com tiros a porta do que parece ser um depósito e roubam algumas armas. O cara das botas ordena que seus capangas queimem tudo e a cena corta para o Jax novamente, mas dessa vez entrando em um mercadinho com muito bom humor ao folhear uma revista infantil que havia por ali. E o que torna essa cena genial é o fato dela contrastar com a cena anterior, no sentido de diferenças dos personagens. Tipo, você percebe que não é preciso que aconteça um monte de coisa pra mostrar que o Jax é diferente daquele cara de botas. E era disso que eu estava falando anteriormente. A gente sente um conforto ao ver o protagonista fazendo algo simples, como folhear uma revista infantil e sorrir. Mas aqui muito mais da personalidade do Jax é mostrada, pois a menina do caixa sente um certo fogo ali nas partes baixas ao presenciar ele entrando pela porta. E ela até tenta mostrar mais os mamazão pra ele. Ela é louca. Que isso, mulher? Te acalma aí, ô sua víbora. Bem, e mesmo praticamente ela quase sentando ali no colo do nosso amigão aqui, ele mantém a postura e trata a moça com respeito, nos mostrando que, por mais que ele tenha esse visual agressivo, esse homem aqui possui caráter. Ele é um verdadeiro gentleman. Tudo está calmo até que rola uma explosão. E Jack se mostra tão preocupado que sai da loja às pressas, deixando até mesmo as compras para trás. O que nos dá a entender que ele de alguma maneira tem alguma ligação com aquela explosão ali. E em uma transição fantástica, agora acompanhamos 4 motoqueiros sendo liderados por Jax, saindo dos limites de uma tal cidade chamada Charming. Eles finalmente chegam ao local da tal explosão, que se trata de um antigo chalé, que era usado como um depósito. A polícia já estava no local junto aos bombeiros. E nesse momento somos apresentados a outro personagem que é muito importante na trama, Clay Morrow. Aqui ele se apresenta como líder, já que vai diretamente até o policial perguntar o que tinha acontecido. E para nós fica bem evidente que esse policial está do lado deles. E as M4? Levaram. E a maioria das Glocks? Isso nos mostra que esse grupo de motoqueiros é muito mais do que um bando de fora da lei arruaceiros. Seguimos acompanhando eles pelo cenário destruído, enquanto conclui que isso tudo foi fruto daqueles homens da caminhonete liderados pelo moço mau, que usa botas de couro de cobra, e que eles se tratam de um grupo rival, denominado Mayans. E bem, depois que Jax paga um suborninho ali ao policial, eles decidem ir embora. Mas antes, o policial chama a atenção deles para algo terrível. Acontece que havia 2 imigrantes escondidas naquela cabana e ambas morreram queimadas. Clay se mostra bastante preocupado, obviamente, e bola um plano. E logo em seguida, Jax comenta que não é fácil ser o rei. Clay responde: lembra disso. nos mostrando que Jax é o herdeiro desse trono do crime. E bem, essa aqui é a introdução da série, que termina com a abertura que, diga-se de passagem, é bem cringe na minha opinião, com essas tatuagens mais falsas que nota de R$3 derretendo e se transformando nos nomes dos atores e produtores da série. E por falar em produção, o homem por trás de tudo isso é Kurt Sutter, que antes do sucesso de Filhos da Anarquia criou também a ótima série The Shield de 2002 e posteriormente o bom documentário A Máfia nos Estados Unidos em 2012. Mas com certeza o seu maior trabalho foi Sons of Anarchy. Digamos que o homem estava inspirado, tão inspirado que ele também atuou na série, dando vida ao personagem Otto. E ele foi mediano no papel, quero dizer, ele não fez lá uma atuação digna de Oscar, mas também não destruiu o personagem. Ainda bem. E por falar em atuações, eu tenho que dizer que, apesar dos atores que compõem a série não serem tão famosos assim, eles mandaram super bem. Até o Clay, que não consegue mudar sua expressão facial,
E sempre tá com essa cara de cão raivoso. Olha aí o Clay feliz, o Clay triste, o Clay puto da vida, o Clay com fome. Outra curiosidade é que a atriz Katie Seagal, que interpreta a mãe de Jax e é casada com o Clay, na vida real ela é esposa do Kurt, sim, o diretor da série. E não, ela não tá nessa série aqui só porque é a mulher do diretor. Ela mandou super bem no papel, tanto que venceu o Oscar de melhor atriz em série dramática em 2011. Diferente da Mila Jovovich, que tá no filme do Resident Evil só porque é a mulher do diretor. Mentira! Esses dois com certeza estão na minha lista negra, pois foram responsáveis por não conseguir fazer sequer um filme decente de um dos maiores jogos de todos os tempos. Mas isso aqui é assunto para outro vídeo. Mas voltando aqui para o universo de Sons of Anarchy, o Kurt disse em uma entrevista que viveu por 3 meses com um clube de motoqueiros para desenvolver a série, e que o roteiro foi inspirado em nada mais nada menos que Shakespeare, mais precisamente na história de Hamlet. Voltando ao episódio, o Jax finalmente chega no quartel-general do clube. A série se concentra na filial original e fundadora, o Sons of Anarchy Motorcycle Club Redwood original, frequentemente referido pelo acrônimo SunCrow, ou simplesmente Redwood. Você vai ouvir muito essas palavras aqui durante a série. O lugar, além de ser a sede, também mantém uma oficina. Quero dizer, ela tem cara de oficina, faz trabalhos de oficina, mas obviamente não passa de um disfarce para lavagem de dinheiro, entre outras coisas. Inclusive, o principal funcionário dessa mecânica é um aspirante a membro do clube, que logo de cara já vemos que ele irá sofrer na mão desses caras aqui, pois o primeiro trabalho dele mostrado aqui na série é retirar a merda de um alce preso no para-brisa de um carro. E aí você me pergunta, o que diabos isso tem a ver com oficina mecânica? E eu te respondo, eu sei lá, mas essa cena serve muito bem para acrescentar o toque de humor que existe na série e também aqui no Jax. Como quer que eu tire isso daí? Colé, meu Deus, cara. É só fingir que vai preparar um churrasquinho de fim de semana. Em um curto diálogo com um outro membro do grupo, Jax nos confirma que sim, aqueles homens que roubaram as armas são de um clube rival mexicano. O que aconteceu? Os maias incendiaram o barracão e roubaram as M4 dos Niners. E esse é apenas um dos problemas que ele terá que enfrentar, porque enquanto o aspira motoqueiro passa mal para fatiar o cervo, Jax recebe uma ligação de sua mãe, confirmando que sim, ele vai ter um filho. Já foi ao depósito? Ainda não. Bom, se tiver alguma coisa pode pegar. Não mexa em coisas de bebê há anos. Qualquer coisa já vai ajudar. E que ele não está em um relacionamento com a mãe do moleque. Aí, tem notícia da maluca da minha ex-mulher? Ela nunca atende a porcaria do telefone. Claro, ela sabe que é você. Bom, ela devia me mandar as contas do médico. Faz semanas que eu não recebo nenhuma. Eu vou dar uma passada lá na volta pra casa pra dar uma olhada nela. Valeu. Logo na cena seguinte, a conhecemos. E digamos que ela não é bem maluca assim como o Jax disse ao telefone. Ela só é viciada em alguns tóxicos mesmo, sabe? Então, somos enviados de volta ao Clay, que vai se encontrar com um cliente. Cliente esse que é o chefão de outra gangue de narcotraficantes conhecidos como Onines. Eu sei. É muita informação, mas calma. Com o tempo você vai pegando tudo certinho. Acontece que eles já tinham pagado pelas armas que foram roubadas lá da SunCrow. E esse é um problemão pro clube, já que na rua a única lei que existe é a lei da selva, meu parceiro. E se você não vive trancado dentro de um apartamento da Zona Sul, você sabe muito bem que dever para traficantes não é uma coisa boa, nem mesmo para outros traficantes. Enfim, a trama segue com o Clay tentando perder mais tempo pro camarada aí, e ele acaba conseguindo alguns dias a mais. Você tem até domingo. Se eu não receber as M4 até lá, você vai encontrar um monte de negões cruzando as ruas de Charming. E um barracão queimado vai ser o menor dos seus problemas. A cena volta para Jax revirando algumas coisas velhas de bebê em um galpão cheio de tralhas. E em certo momento, ele acaba se deparando com uma caixa identificada com o nome do seu falecido pai. E depois de ver algumas fotos, acaba encontrando a biografia escrita por ele. Algo que mudará todo o rumo da vida do Jax aqui nessa história. Vida e morte de SunCrow. Como os filhos da anarquia perderam rumo por John Thomas Teller. Aos meus filhos, Thomas, que já descansa em paz, e Jackson, que ele nunca conheça essa vida de caos. Onde você arrumou esse nome? Hã? Meio saco. Ah, cara,
Acontece que eu perdi minha bola esquerda no Iraque. Olha isso aqui. Meu Deus, esconda essa coisa deformada aí. Vai se acostumando, esse aqui é apenas um exemplo de algo que você verá bastante aqui nessa série. Se você gosta de cenas escrotas e cômicas, isso aqui é um prato cheio pra você, meu amigo. E depois de verem as bolas, ou melhor dizendo, a meia bola aqui do meio saco, o Clay convoca uma reunião onde decidem ir atrás dos Mayans para recuperar as armas roubadas. Mas antes de saírem, Gemma entra em contato dizendo que a mãe do filho do Jax, a Wendy, está no hospital depois de ter uma overdose. Eles correm pra lá e logo concluem que os responsáveis por distribuir aquela droga foram os amantes do homem de bigodinho, sabe? Não é esse homem de bigodinho, é o outro homem de bigodinho que eu tô falando. Não tem como ser mais fora da casinha que essa E porra. resumindo, eles tiveram que fazer um parto de emergência e o moleque nasceu com 10 semanas adiantadas. E se você não tem muita noção de partos humanos, eu digo que isso é muito cedo para um bebê sair de uma barriga de uma mãe. E pode sim acarretar vários problemas de saúde. E é exatamente isso que acontece com o bebê do Jax. Tivemos que fazer uma cesariana de emergência. Nasceu 10 semanas prematuro. Essa não. Ele tem um problema congênito no coração. E uma gastroenterite, um rasgo no abdômen. Ele nasce praticamente com meio estômago e problemas cardíacos, o que fez com que o médico desse apenas 20% de chance dele sobreviver. Jax fica furioso e digamos que agora ele vai mostrar o seu lado mais sombrio. Mas nesse caso nem é tão sombrio assim, já que ele vai dar porrada em alguns amantes do bigodinho. Segue o cara. E depois do show de pancadaria mais satisfatório que você verá em uma série, Vendeu um baratinho pra minha ex-mulher grávida? nosso herói vai atrás de seu amigo Op para que ele se junte ao grupo na caçada aos Mayans. No momento ele não faz parte do clube, mas Clay o quer no plano, já que Bob tem um compromisso do qual não pode faltar. O Bob tem que ir pra Tahoe no final de semana. Não, eu vou cancelar essa droga. Não, cara. Você, Qual é, eu é Bob? que devia Suas ex-esposas já usaram os cheques do cassino. Além de Op ser especialista em explosivos. O problema aqui é que ele deixou o clube depois de sair da cadeia e agora leva uma vida honesta após a sua esposa deixar claro que o abandonaria levando seus filhos caso ele continuasse no clube. Mas o Clay não liga para isso, ele precisa do Op, ponto. O Op faz o que mandarmos. De qualquer forma, precisamos dele. No início, Op recusa a oferta de Jax, mas no fim acaba aceitando por motivos óbvios. Grana fácil. E só Deus sabe o quanto de grana um homem que tem 2 catarrentos para sustentar precisa ter. De volta ao clube, somos apresentados a uma noite comum desses homens brutos e de barba mal feita. Uma noite com muita bebida, mulheres, sinuca, luta livre e muito mais. E você se lembra quando eu disse que ao ler a biografia de seu pai, Jax seria levado para outro rumo aqui na série? Pois é, aqui podemos ver isso em ação pela primeira vez. Acontece que depois de alguns membros do clube discutirem um novo lugar para fazer de galpão para esconder as suas armas, Jax tem a ideia que deixa todo mundo de boca aberta e desconfiados. O que acontece se a gente não reconstruir? Ele propõe que ao invés de continuar no mercado de armas, eles invistam em outra coisa que seja legal e dentro da lei. E pra gente fica óbvio que Jax está cansado dessa vida de caos e perigo constante, e que de alguma maneira aquelas velhas anotações de seu velho e o nascimento de seu filho modificaram algo dentro dele, o que nos faz ter ainda mais um apreço por esse personagem, o colocando de vez como um anti-herói, que é algo que nós adoramos em um personagem. E cá entre nós, o Jax faz muito bem esse papel na série. Ele é um homem jovem que tem um bom coração, mas que está rodeado por uma cultura ruim. E por falar em coisas ruins, ele vai até o hospital novamente, mas de novo, não é para ver do seu filho, e sim para visitar a mãe dele, o Wendy, onde ela pede desculpas e até o avisa, pedindo para que ele vá até a sua casa para se desfazer de coisas ilícitas que ela tinha escondido. Ao chegar na casa, que diga-se de passagem é do próprio Jax, ele se depara com sua mãe a limpando e entra em uma discussão calorosa sobre o futuro de seu filho, porque Jax não quer vê-lo para evitar o sofrimento, já que as chances do moleque de sobreviver são baixíssimas. Ele nasceu com metade do estômago e com um buraco no coração. Ele vai morrer.
Não diga isso. E bem, essa parte do roteiro aqui é fenomenal, pois aqui o diretor fez questão de nos afirmar mais uma vez que Jax está totalmente na via oposta de todas as pessoas que o rodeiam. O homem tem sentimentos, ele é frágil, dócil e claramente não está sabendo lidar com esses sentimentos aflorando ao mesmo tempo, chegando ao ponto de não querer ver o próprio filho para não sofrer tanto com a sua perda. Para alguns isso até pode soar cruel, mas definitivamente não é, pois ao analisar o contexto sobre o caos que ele vive, se poupar de mais um episódio traumático é bastante aceitável. Jax, nesse momento em que é nos apresentado no início da trama, vive esse conflito interno. Ele ainda procura entender a metamorfose que sua personalidade está sofrendo. E mais adiante isso fica mais evidente quando ele questiona sua mãe sobre o futuro que seu pai queria para o clube, botando em xeque o lance ilegal de armas. Quando vocês se casaram, ele chegou a te falar da ideia dele? Do que ele queria com o clube? O que é agora? Uma irmandade. Uma família. Que usa armas. Ele queria isso? Gemma diz que eles nunca falaram sobre isso, mas ele sabe que ela está mentindo e nesse momento ele só tenta entender o motivo. E mesmo que sua mãe seja uma pessoa em que ele confia, algo dentro dele pede para que ele vá a fundo nessa história e nós também, como telespectadores, sentimos a mesma coisa. Confiamos na Gemma ainda mais ao ver tudo que ela está fazendo pelo seu neto. Afinal, a mulher está dando faxina em uma casa de cracudo à meia-noite de uma terça-feira. Preguiça. Mas algo dentro de nós nos diz que ela está sim escondendo algo que pode ser tão problemático ao ponto de deixá-la desconfortável com aquele papo. E como eu sei que ela está desconfortável, basta olhar pra ela durante a cena. Ela se levanta da mesa e começa a mexer em um monte de coisa aleatória enquanto Jax fala sobre o que anda descobrindo do passado de seu pai. Gemma sequer consegue encarar Jax durante aquela conversa. Meu Deus, traga um Oscar para essa mulher. Ah, é verdade, ela ganhou. Katie Seagal, Sons of Anarchy. E mais uma vez não foi por ser mulher do diretor, né, ô sua mulherzinha de vestido vermelho com poderes Power Super Hyper Mega Black Every Sky. Sua vagabunda! Bem, e logo em seguida, esse sentimento que nos atormenta sobre a Gemma estar escondendo algo se intensifica. Porque depois de ela ir pra casa, ela tem um diálogo mais que esquisito ali com o Clay. E demonstra que sim, ela está realmente incomodada com a postura de Jax. Aliás, não só ela, mas o Clay também está bastante incomodado. Hoje ele disse que a gente não devia reconstruir o barracão. Remorso é uma coisa perigosa. Olha o que a morte do Tommy fez com o John. Mudou ele. Fez ele amolecer. Tem que pôr o Jackson no lugar dele. Outra curiosidade é que ela também demonstra não ter nenhuma simpatia pelo falecido ex-marido. Não quero que o fantasma de John Teller o envenene e estrague tudo que a gente construiu. Nada vai ser destruído. O que nos coloca mais uma pulguinha nojenta atrás da orelha. No dia seguinte, Clay e sua turma vão se encontrar com os tais amantes do bigodinho em um café. Eles pedem desculpas, entre aspas, pelo fato de Jax ter deixado o clube do meio saco com mais um membro, mas o motivo da reunião é outro. O clube de motoqueiros deixa claro que não querem saber de drogas naquela cidade. Nada acontece sem Charlie, sem o nosso controle. Ou sem ganharmos. Se quiséssemos metanfetamina, nós conseguiríamos. Não queremos. O que nos deixa ainda mais apaixonados por esses homens fora da lei. Que coisa digna, não é verdade? Olha só, eles vendem armas, mas são contra drogas. Meu Deus, como eles se preocupam com essa comunidade. E se você pensa que eu estou sendo irônico, você está certo. É claro que não se trata de serem bonzinhos. Não sei de nada. E sim de negócios. Tudo nessa série, quando envolve o clube, se trata de negócios. E todo mundo sabe que o negócio de drogas traz muitos problemas e muita visibilidade. Imagine um lugar onde tem milhares de viciados usando tóxico em plena luz do dia no meio da rua, onde já se viu tamanho absurdo. Os amantes do bigodinho do mal não gostaram nada disso, porém eles aceitam calados, já que não dá pra eles não, viu? Ninguém nessa cidade aqui é maior que a Suncrow, e Clay deixa isso aqui bem claro. Porque da próxima vez que o demônio cruzar a fronteira, eu venho atrás de você. De volta ao QG dos nossos motociclistas, Jax avisa que encontrou no lugar onde possivelmente os Mayans estão escondendo as armas roubadas. Um corte brusco e somos levados até Op, que está arrumando as suas coisas para ir até a missão.
coração. E aqui fica bastante evidente e mais palpável todo o seu drama. A indignação da sua mulher fica bem mais real ao vermos ela confrontá-lo, e inclusive dizer que Opp só foi preso por culpa do clube e que ele foi traído. O que nos faz pensar que isso não pode ser totalmente verdade, já que Opp não age como se isso tivesse acontecido. Jax chega bem na hora e vê o seu amigo passando por toda aquela situação constrangedora e até triste. Claramente o Opp está prestes a fazer algo que vai se arrepender depois. Jax mostra toda a sua empatia ao forçar o amigo a ficar em casa, dizendo que vai lhe dar cobertura. Fique em casa. Eu resolvo isso. Se eu não aparecer, o Clay acaba com nós dois. Assim que eu for embora, leva o seu filho pro hospital. Diz que ele bateu a cabeça, sei lá, mas pega um atestado que esteve lá. Eu te encubro com Sun Crow. Antes de sair, Opp pergunta ao Jax pelo qual motivo ele não disse que seu filho estava mal no hospital. E Jax responde que não sabia o que dizer e que ainda não sabe. Parece uma resposta boba e feita de qualquer maneira aqui no roteiro, mas não é bem assim. Isso serve para nos mostrar que Jax ainda está perdido em seus conflitos internos e ainda está sem controle da sua vida até esse momento do episódio. Parece que ele está sim fazendo tudo certo em vista do clube, mas no fundo ele sente que só está nadando a favor da correnteza. E nós sentimos assim como ele, que tudo parece estar fora de ordem. Ao mesmo tempo que ele quer recuperar as armas, ele quer que o clube pare de vendê-las. Ao mesmo tempo que ele não quer ver o seu filho, ele pensa em mudar de vida, até mesmo as ilegalidades do clube para protegê-lo. E ao mesmo tempo que ele quer acreditar na sua mãe, ele desconfia e a questiona sobre o passado do pai. Agora acompanhamos o Bob, vivendo o drama de perder o seu emprego por um chinesinho abusado. Mais sorte da próxima vez, Buba. Obrigado. E mais pra frente vemos o mesmo tomando uma surra pro meio saco, a fim de deixá-lo fora dos negócios de cover do Elvis. Mostrando que sim, a violência é um recurso que esses homens aqui não têm medo de usar. Seja ele pra se livrar de vendas de drogas ou para simplesmente conseguir um show em uma boate. Em seguida, vamos para a cena onde Jax e sua turma finalmente invadem o galpão dos Maias. Paralelo a isso, a equipe do hospital se prepara para operar o seu filho e decidir o seu futuro. Esse truque de edição aqui é genial, pois nos mostra que de um lado tem um bebê inocente lutando pela sua vida, enquanto do outro lado seu pai está arriscando a própria. Depois de um tempo ali dentro, as coisas saem de controle depois que Jax não consegue armar as bombas, dando tempo para que alguns homens Mayans chegassem até o local. Devem ser os Mayans. Aqui podemos ver pela primeira vez o conflito interno de Jax atrapalhando seu relacionamento com o clube. Afinal, era pro seu melhor amigo Opp estar ali armando aquelas bombas. Se Jax não tivesse assumido a responsabilidade dele, provavelmente eles não seriam surpreendidos pelo grupo rival. Clay deixa claro todo o seu descontentamento com Jax e o confronta após ele tentar resolver tudo sem violência. Já pegamos tudo. Vamos dar fora daqui. Vim para deixar uma mensagem. No fundo, Clay não queria deixar um recado para os Mayas, mas sim castigar e mostrar ao Jax que ele que está no comando. Se apagarmos esses caras, as coisas podem fugir do controle. Esse é o preço do seu erro. Clay não é nenhum idiota. A essa altura, ele e outros integrantes do grupo sabem mais do que ninguém que Jax está diferente e então decide testá-lo. Após sobrar apenas um dos Mayans vivos, Clay dá a ordem para Jax eliminá-lo. Acontece que o homem está desarmado e é óbvio que isso é um problema para uma pessoa de bom coração. É todo seu. Uma coisa é você atirar em alguém em legítima defesa e outra é atirar em um homem desarmado, mesmo que ele seja do mal. Jax hesita ao mesmo tempo que seu filho passa por uma complicação e sofre uma parada cardíaca. Desfibrilador. Carregando. Colocando o destino de Jax e seu filho na mesma linha do tempo. Sabemos que ao puxar aquele gatilho, ele vai estar fazendo tudo ao contrário do que seu pai escreveu, e também contra tudo pelo qual ele estava lutando por todo esse episódio aqui. Seu rival implora por sua vida. Ele não tá afim mesmo de facilitar pro Jax, que claramente está relutante em puxar aquele gatilho, mas ele sabe que Clay irá começar uma guerra com ele caso não o faça. O clima chega no seu êxtase de tensão, e quando menos
menos esperamos, outro membro da gangue rival aparece e atira contra Jax, o pegando de surpresa. Vai morrer. Ele revida atirando no homem, mas aqui sim, em legítima defesa, enquanto Clay assassina o outro membro dos Mayans que implorava por sua vida. E então vemos novamente os conflitos de Jax interferirem nos assuntos do clube. Sua hesitação quase o matou. O homem que o ataca ainda está vivo, ou pelo menos meio vivo, né, agonizando ali no chão. E enquanto ele se contorce, mais uma vez Clay testa o Jax. Termina isso. Novamente o nosso garanhão aqui acaba hesitando e o homem enfim morre sozinho. E morreu. De volta ao hospital, seu filho volta a respirar e escapa da morte, assim como seu pai que teve a sua vida por um fio. Gemma entra ali no leito de Wendy, contando para a mesma que o bebê está bem e que ele vai sobreviver. Mas o que ela faz depois nos pega de surpresa, até porque, para nós, até então ela não parece ser mais do que uma rainha do crime que tem uma personalidade forte. E que demonstra ser um pouco super protetora. E mesmo que ela esconda um segredo, em nenhum momento fica evidente que é algo cabeludo, sabe? É só um segredo e todo mundo tem um segredo, vai. É claro. Mas nessa cena aqui, Gemma mostra sua verdadeira face, que não é nada legal. Ela propõe uma oração, bem entre aspas, sabe? E se a gente fizesse uma oração? Querido Deus, obrigada por salvar esse menino de sua mãe viciada e assassina, que se importou mais em gastar $45 com drogas do que com seu próprio filho. Se a sua sombra chegar perto desse menino, acabo com a sua vida. E como se isso tudo não fosse o suficiente, ela ainda deixa um presente do demônio para a coitada. Melhor continuar rezando. E você pode até dizer que ela não foi tão malvada assim, afinal de contas a Wendy é uma viciada que quase perdeu o bebê. Sim, eu até concordo em partes, mas que direito a Gemma tem de ser a acusadora e o juiz dessa corte moral? Por mais que a Wendy tenha feito uma coisa horrível, não dá para dizer que a atitude da Gemma foi correta. Quando eu sair daqui eu vou me internar numa clínica. Vai ser diferente dessa vez eu tenho uma razão para viver. E agora estamos de volta ao Bob, dessa vez em cima do palco, conseguindo fazer o show por meio da violência. E mandando muito bem, diga-se de passagem aqui no vocal. Ao som de Can't Help Falling in Love, vemos toda a tragédia que nos aguarda nessa série, passando cena a cena de maneira melancólica. Primeiro temos Jax pensativo em frente ao espelho, com duas marcas de bala em suas costas, misturando-se com a tatuagem do clube, nos dizendo que ele terá uma escolha muito difícil a fazer. Ou ele tenta colocar esse clube nos trilhos, ou ele some de vez e vai viver a sua vida com seu filho. Pois essas marcas de bala nos mostram muito bem o caminho perigoso que esse clube pode o levar. Depois somos apresentados aos corpos dos Mayans pegando fogo e derretendo. Essa cena aqui é muito pesada, mas é muito legal ver como ela contrasta perfeitamente com essa música dócil. Seguimos com o bebê chorando para nos lembrar que ele agora está inserido nesse caos, e logo em seguida entra a cena da Wendy sofrendo uma overdose. Sim, ela não suportou a pressão que Gemma colocou nela e acabou usando o presentinho ali do demo. Voltamos ao show com foco no meio saco, que mostra estar arrependido pelo que fez depois de dar aquelas porradas ali no cantor chinês. Cena seguida pelas fotos que Jax encontrou de quando seu pai era vivo e era o líder do clube, deixando claro que essa história do passado de seu pai está apenas no começo. E finalmente vemos Jax indo ver o seu filho. Eu sei lá, cara, vai ver, eu sou muito emocionado, mas isso aqui toca no fundo da sua alma, meu amigo. O olhar do Jax, a música, cara, se você não se emocionar com essa cena aqui, você tá morto por dentro. E pra fechar tudo com chave de ouro, a câmera se afasta com Gemma se aproximando como se não tivesse feito nada com a mãe daquele bebê inocente, com Clay ao fundo encarando Jax com um olhar preocupado, nos alertando que essa rincha entre os dois está apenas no início.
E o episódio termina assim, um aglomerado de acontecimentos caóticos, mas muito bem escritos e com personagens com camadas fantásticas. Cara, essa série aqui é realmente maravilhosa e vale a pena você dar uma chance pra ela. E eu vou ficando por aqui. Se você se convenceu a realmente assistir essa série, eu acho que eu mereço a sua inscrição e o seu like, não é mesmo? Deixa aí também a sua opinião se você já assistiu Sons of Anarchy e o que você acha dessa série. E eu vou indo nessa. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.